Paz do Senhor, pastor Josué, que alegria, que prazer poder estar aqui mais uma vez com o Senhor nesta live informativa de alerta para os nossos irmãos. E eu quero aqui deixar a paz para cada inscrito também. Deixa o like e compartilhe esta live para alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque é uma live muito forte de alerta do que está acontecendo ao redor do mundo. Josué. Amém. Então, meu querido, como nós estávamos falando, né? A nossa proposta hoje é estar falando sobre um tema bastante sensível, porque isto é de muito interesse para a igreja, pastor Rodrigo, que é a questão do princípio de dores. Porque nós precisamos saber que, não obstante de crermos como pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós entendemos que o princípio de dores é bem possível que a igreja vai passar, vai pegar uma boa parte, e está inserido também no sermão escatológico de Jesus. Por que que Jesus usa essa expressão? Princípio de dores. O princípio de dores é uma alusão à mulher quando está para dar à luz. Então, Jesus deixa bem claro que antes dela dar à luz, ela recebe sinais, e esses sinais são essas dores, né? Vamos ler aqui, antes de entrarmos, então, na live. Coloca aí Mateus 24, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 1. Eu coloquei o 6 e o 8, mas deixa eu arrumar aqui. Eu quero ler a partir do versículo 1, né? Para contextualizar, tá bom? Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, para estarmos contextualizando. E nós precisamos entender que nós temos que estar preparados para entender que essas dores que nós, como igreja, passaremos, não é para tristeza, não é para pânico, mas sim para entendermos que está muito próximo a nossa redenção. Assim como uma mulher que está grávida, né? Quando ela começa a sentir as contrações que vão aumentando na medida em que se aproxima o momento de dar à luz, a mulher não entra em pânico, a mulher não acha que vai estar morrendo, verdade. A mulher não acha que está acontecendo alguma coisa estranha, não é verdade, pastor Rodrigo? Verdade. A mulher começa a sentir aquelas dores e vai aumentando a contração, ela não entra em desespero, dizendo, eu vou morrer, as dores estão insuportáveis, as dores estão aumentando, as contrações estão ficando cada vez mais terríveis. Ela entende que aquilo é um sinal que é necessário. E para que serve aquele sinal? Para ela arrumar já toda a roupinha do bebê, arrumar a sua própria roupa, pegar o carro, pegar um Uber e já ir para o hospital. E chegar ali, aguardar o momento já pronta. Então, é a mesma coisa que Jesus está dizendo para a igreja. Quando vocês começarem a sentir essas dores, não entrem em pânico. Não vão morrer por causa dessas dores. Essas dores é um sinal para vocês se prepararem, porque está chegando o momento da minha redenção. E nós já estamos nos princípios de dores. Vamos ler aqui a partir do verso de número 1, para contextualizarmos a live de hoje, tá bom? Vamos lá, então? E quando... Pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mim. Aí, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Verso de número 4. 4, tá certo. E Jesus respondendo. Agora, só porque eu estou lendo pelo meu notebook aqui. Tá? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Verso de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, preste bem atenção. Qual é o ato principal para a mulher que está grávida? É o ato de dar à luz, é o ato de receber nos seus braços o seu bebê. E para que isso aconteça, é necessário ela passar por esse período que sente dores terríveis. Mas uma mulher que conhece o seu fisiologismo, ela entende que aquilo ali é uma sinalização, que aquilo ali não é algo para lhe matar, que aquilo ali não é algo que está errado no seu organismo e nem algo que está errado com o seu bebê. Ela entende perfeitamente que aquilo ali é natural e que faz parte. E é justamente isso que nós estamos querendo explicar para vocês nesse dia. Que vocês não podem se assustar com as informações que a cada dia estamos trazendo aqui. As informações que cada dia estamos trazendo aqui, nós, como igreja, temos que receber como aquela mulher grávida, que começou a sentir as contrações. E, principalmente as mulheres que estão aqui nessa live aqui, elas devem saber bem melhor do que eu, do que o pastor Rodrigo, que essas dores são insuportáveis. Dizem que a única dor que se compara à dor do parto é a cólica renal. E homem conhece cólica renal, né? E a cólica renal faz um homem rolar no chão. A cólica renal faz um homem chorar como criança. Faz um homem gritar, berrar. Eu já vi homem rolando no chão por conta de cólica renal. Então, dizem que a dor do parto é comparada à cólica renal. Então, a mulher, ela entende, não tem algo errado com o meu organismo. Não tem algo errado com o meu bebê. Pelo contrário, eu vou me alegrar, porque daqui a pouco eu vou pegar nos meus braços o bebê que por 9 meses eu ansiei por ver o seu rosto. Então, a mesma coisa é a igreja. A igreja está sentindo essas dores, vai sentir essas dores, mas ela terá essa alegria. Porque ela fala assim, olha, essas dores é importante, essas dores é um sinal, essas dores são evidências de que daqui a pouco eu vou ver Jesus face a face. Daqui a pouco eu vou abraçar Jesus, eu vou ter Jesus nos meus braços. Jesus vai me abraçar e eu vou abraçar Jesus. É esta a nossa esperança. Por isso que não nos assustamos com as informações que vamos receber aqui agora. A igreja que está aqui e quem ainda não é igreja, que ainda não recebeu Jesus, fique tranquilo, fique calmo. Isso faz parte e serve para a nossa alegria. Assim como as dores serve para a mulher arrumar o enxovalzinho do bebê, arrumar a sua roupa, arrumar a malinha do bebê, arrumar a roupinha de saída do hospital e correr lá para o hospital, assim é para nós como igreja. O que nós vamos estar ouvindo aqui nesta live é para nos preparar, para estarmos aptos, para não sermos pegos de surpresa. Amém? Pastor Rodrigo vai estar trazendo aí uma primeira matéria aí para estarmos vendo como se aproxima o final dos tempos. Porque nós estamos vendo aqui acontecimentos, né? Muitas pessoas podem dizer, mas sempre teve terremotos, sempre teve inundações, sempre teve furacões, mas não na intensidade que estamos tendo agora. E em lugares atípicos e em épocas que não é comum aquela região ter uma quantidade enorme de águas. O pastor Rodrigo pode estar lendo aí um trecho dessa matéria aí, pastor Rodrigo. Olha aí, irmãos, essa matéria aqui, gente, olha o título. Inundações sem precedentes atingem zona rural do Afeganistão. Segundo aqui informações, olha só. Declaração de Neil Turner, né, diretor nacional do Conselho Norueguês para Refugiados, sobre a situação nas províncias afegãs severamente atingidas. As inundações fora de época deste ano são catastróficas para a comunidade. Deixa eu dar um zoom maior aqui, está muito pequeno, né? Bem pequeno. Deixa eu tentar aumentar aqui.
Os irmãos acompanhar com a gente também aí na live. Acho que ficou melhor, né? Aí. Muito bem. Olha o que diz aqui, gente, ó. As inundações foram fora de época deste ano, são catastróficas para as comunidades afetadas no Afeganistão. A escala de destruição é incomparável. Inundações repentinas varreram seções inteiras de estradas de outras infraestruturas críticas, como pontes, moinhos de trigo, hospitais e escolas. As pessoas perderam seus negócios e famílias inteiras viram suas casas e hectares de terras agrícolas serem destruídos. Segundo aqui, pastor José, a matéria, estimamos que mais de 18 mil pessoas foram afetadas, muitas das quais já lutavam para sobreviver, ou seja, antes do ocorrido, já lutavam para sobreviver, né? Devido aí à invasão desse regime talibã e tudo mais, mais de 40 pessoas perderam a vida até a atual matéria aqui. O desastre atingiu 9 províncias do Afeganistão. Aí fala aqui o nome das províncias, né? Áreas que apenas testemunharam um terremoto devastador em junho. Além de eles estar sofrendo com o regime do Talibã, tiveram um terremoto também. E agora, essa situação. A situação da zona rural do Afeganistão já era crítica antes das inundações. Foi o que eu disse para os irmãos. A crise econômica, olha, que se seguiu a tomada do poder pelo Talibã. O senhor quer falar um pouquinho sobre o Talibã, pastor Josué? Para o pessoal, às vezes, não tem muito conhecimento? Só para os irmãos terem noção, né? Nós aqui no Brasil, pastor Rodrigo, nós temos que levantar as mãos e agradecer a Deus todos os dias pelo governo que nós temos. Por quê? Vejam bem, conforme o pastor Rodrigo já mostrou aí para vocês. Vocês perceberam que em questão aí de 2, 3 meses, eles sofreram um terremoto enorme, um terremoto sem precedentes. Eles sofreram essas enchentes aí, e o pior de tudo, pastor Rodrigo, é que essas enchentes aí são em zonas rurais. O que vai acontecer por conta dessa enchente? Além de todo o prejuízo material, de casas destruídas, veículos que perderam, também haverá uma baixa enorme na colheita. Vai faltar alimento em toda essa região. Então, preste bem atenção. Terremoto, inundação, falta de alimento, e não bastando tudo isso, estão com um governo que estão perseguindo de maneira acirrada todos os cristãos. Assim que os Estados Unidos saíram de lá, eles foram dominados pelos talibãs, que chegaram ao ponto de sair nas ruas, pegando os celulares das pessoas para ver quem tinha um aplicativo da Bíblia no seu celular e prendendo essas pessoas. Muitos foram mortos. Em todos esses anos que os Estados Unidos viveu ali dentro do Afeganistão, ali com seus soldados, os afegãos que trabalharam para os Estados Unidos, que trabalharam juntamente com os soldados americanos, eles foram traídos pelo Biden, foram traídos pelos Estados Unidos e foram abandonados lá. E foram as primeiras vítimas do governo talibã, porque eles foram apresentados para a sociedade como traidores da pátria por ter trabalhado nesses anos juntamente com os soldados americanos. Então, são muitas famílias que perderam entes queridos, que estão com entes queridos presos, famílias que perderam entes queridos no terremoto, e agora essa inundação fora de época, sem precedentes, em vários lugares, acabando com a zona rural, e depois de tudo isso aí, vai ter ainda uma colheita super reduzida por conta desse estrago. Então, estamos vendo aí uma situação de um país que está vivendo inúmeros caos em pouquíssimos meses. Então, nós aqui no Brasil temos que levantar as mãos, agradecer a Deus a cada dia e a cada instante, porque não obstante de não termos todas essas crises que estamos vendo aí, né, pessoas tentando fugir, pendurado, né, no trem de pouso de avião com medo de serem assassinados,
Nós temos um governo que é favorável à liberdade de culto, à família tradicional, contra a liberação de drogas, contra a destruição da família tradicional. Então, temos que orar e agradecer a Deus todos os dias por isso. E orar pelos nossos irmãos lá do Afeganistão. Amém, pastor Rodrigo? Bem posto, pastor. Amém. E aí, continua aqui a leitura. Olha só, a situação na zona rural do Afeganistão já era crítica antes da inundação. O senhor pontou bem colocado aí, tem várias situações, né? O Brasil é um país abençoado, meu Deus, perto do que o senhor acabou de colocar, de pontuar aí. A crise econômica que seguiu a tomada aí do poder pelo Talibã, né, no ano passado, empurrou muitos agricultores para uma dívida severa, enquanto eles lutam para pagar pelas sementes e fertilizantes para plantar nessa temporada. Com suas colheitas destruídas e o inverno chegando, essas comunidades não têm tempo para recuperar. Não tem tempo para replantar novamente. Não, e outra coisa, né? Geralmente, os agricultores eles trabalham da seguinte forma. Eles vão plantar nesse ano aqui, eles vão até o banco, eles fazem empréstimo para fazer aquela plantação, né? Eles fazem empréstimo e o banco libera o empréstimo mediante, né, a garantia da colheita. Agora, imagine só, além deles não colherem nada, ainda ficarão com uma dívida junto ao banco. Então, é uma situação desesperadora. Oremos, porque nós sabemos que lá também tem muitos crentes fiéis, tem muitos cristãos que, diferente de nós que temos a liberdade, estão aprisionados ali e tendo que ser crentes secretos, né? Eu gostaria de pedir aqui aos nossos irmãos aqui, né, que nos ajude aí, deixando o seu like, o seu joinha, porque o teu like, o teu joinha, ajuda esta live ser melhor distribuído nessa plataforma, né? Queremos mandar um abraço aqui para Miriam Rodrigues, que está pedindo para orar por ela. Queremos também agradecer a Gorete, queremos agradecer aqui também a Sebastiana Regina, que Deus abençoe ricamente os servos de Deus, as servas de Deus. Agradecemos também a Deila Santos, que Deus te abençoe ricamente, e vai também deixando seus pedidos de oração aí, que no final vai ter oração, e nós vamos orar sim por você e por sua casa. E Deus está colocando no meu coração que hoje será um dia de cura, hoje será um dia de vitória, hoje Deus estará abrindo portas, hoje Deus estará quebrando correntes. Você que precisa de libertação dentro da tua casa, o teu filho, a tua filha, um ente querido, o teu pai, a tua mãe, que precisa de receber Jesus, nós vamos orar por vocês hoje, tá? A Adriana, Dri, que Deus abençoe ricamente. A Cláudia, na Alemanha. Oh, glória a Deus, aleluia. Temos gente de longe, né? Lá da Alemanha. Que Deus abençoe. Cláudia. Que Deus abençoe ricamente a Cláudia, viu? E vamos orar muito pela Alemanha também. Por quê? Pastor Rodrigo, agora, no final do ano aí, começa o inverno lá, né? Começa o inverno. E nós sabemos que dentre todos os países da Europa ali, a Alemanha é a que mais depende do gás da Rússia. E pelo que indica, Putin vai usar essa questão do gás como arma contra a Europa, né? Então, vamos orar pelos nossos irmãos ali na Alemanha. A missionária Iraci, um abraço. O Alejandro Rodrigues, Maranata, Alejandro. Que Deus abençoe ricamente também. E vamos prosseguindo aqui. Mas vai deixando seu like, seu joinha aí, nos ajude, vamos ranquear essa live aqui em nome de Jesus. Vamos passar para uma próxima matéria aí, pastor Rodrigo, para a gente estar também mostrando para as pessoas que isso aí está acontecendo numa proporção assustadora e em vários lugares do mundo, né? E o que ocorre é que muitas dessas situações aí de chuvas sem precedentes em fora de situações atípicas, fora de época. Não é uma coisa natural. Verdade. Concordo com o senhor plenamente. Então, pode falar, pastor. Deixa eu responder esse rapaz aí, o irmãozinho aí, o Big Balls. Qual é o contexto da thumbnail, irmãos? É que tá a questão. A thumbnail, ela envolve exatamente as matérias que a gente vai pontuar. Para você entender a thumbnail que está na capa, você precisa estar conosco até o fim da nossa live. Nós estamos, por enquanto, só em uma matéria. Por enquanto, só essa matéria aqui, irmão, já é assustadora por natureza. Por isso que o pastor Josué
fez uma bela de uma introdução explicando sobre o princípio das dores, né, que estamos vivendo e que nós não devemos temer, irmãos. Nós, como cristãos, devemos só apenas ficar atentos, né, pastor José? Ligados nas informações e preparados para o arrebatamento. Correto, pastor José? Sim, nós lemos aqui, fizemos a leitura no começo aqui, explicando e relacionando o princípio de dores com tragédias da natureza. O princípio de dores está relacionado com terremotos, com maremotos, com vendavais, com furacão, com chuva, com enchente, desabamento, guerras, rumores de guerras. Então, é um cenário caótico, tá? Não é a grande tribulação, que vai ser um negócio muito mais terrível, como Jesus mesmo disse, é algo que nunca se viu antes e nunca se verá depois. Guarde bem isso, tá? Então tá bem claro que a grande tribulação é algo totalmente atípico. É algo que nós explicamos para distinguir, tá? Que a grande tribulação, Jesus disse, ó, nunca aconteceu antes e nunca haverá depois. Agora, o princípio de dores são coisas que já acontecem no mundo, que já vem acontecendo, na realidade, desde a época da igreja primitiva. Porém, sim, a tendência é aumentar a intensidade. Né? Porque o que acontece? Por isso nós explicamos para as pessoas, né, o pastor Rodrigo, que as pessoas falam, mas terremoto sempre teve. Mas chuvas e enchentes sempre teve. Maremoto sempre teve. Tudo bem, sempre teve. Mas qual é a sequência das dores de parto que nós explicamos para as pessoas? A mulher, ela começa sentindo uma contração fraca e distante uma da outra. Depois dessa contração, ela aumenta um pouco mais e reduz o espaço de uma para outra. Depois, ela aumenta ainda mais e reduz ainda mais. Então, se ela começa com contração de 1 em 1 hora, daqui a pouco ela passa para meia em meia hora e com mais intensidade. Depois passa para 15 em 15 minutos e aumenta mais um pouquinho a dor. Depois passa para 10 em 10 minutos e aumenta mais a dor. Depois é de 5 em 5 minutos e já está uma dor insuportável. Entendeu? Então, nós estamos explicando para vocês que os eventos que estamos mostrando para vocês está acontecendo em larga escala. Está acontecendo em intensidades maiores. E a mulher sabe o quê? Que quando aumenta as intensidades, quando diminui o espaço de contração de uma dor para outra, ela entende o quê? Que está chegando, está muito próximo o momento da luz. Geralmente, nesse momento aí, a mulher já vai estar deitada naquela maca lá já preparando e esperando para o parto, porque aumentou essa intensidade. Então, nós estamos mostrando para vocês, através dessas notícias, que as intensidades dessas tragédias estão aumentando, está ampliando. E nós, como igreja, temos que ser como aquela mulher que está para dar à luz. Se está aumentando a intensidade de tudo isso, eu tenho que me preparar, porque está apontando a brevidade. Amém? Verdade, José. Amém. Então, vamos lá. Estamos com 267 pessoas, e se você der um like, vai trazer mais pessoas aqui. Cada um de vocês, ao dar um like, é como se você estivesse convidando uma pessoa para a live. É como se você estivesse chamando mais alguém para a live. Tá bom? Então, quem ainda não convidou ninguém para a live, dá o seu like aí. Estamos com 274 pessoas e 260 likes. Então, tá faltando 14 pessoas, pelo menos, aí. Dá o like. Cadê essas? 17. Cadê? Teremos 270. Precisamos, né? Precisamos de 277 likes, no mínimo, aqui, para a gente estar convidando mais pessoas para essa live. Vamos prosseguindo, então, pastor Rodrigo. E o like, irmãos, como diz o Josué, não é vaidade, viu, irmãos? Não é para nada. O live, ele serve para poder ranquear a live. O YouTube entende que o conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Se você puder, faça isso agora, tá bom? E o senhor comentou uma coisa interessante, pastor Josué, que não é só ainda os terremotos, né? A gente percebe só o Cumbre Vieira teve mais de 35 mil terremotos quando ele entrou em erupções. Só ele, né? Naquela região ali das Ilhas Canárias. Aí nós temos aí também as questões das guerras. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã, que nós falamos aqui agora há pouco, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, não é verdade? A guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Nós temos pestes, incêndios, inundações,
terremotos, como o senhor bem colocou, né? Isso, irmão, são vistos em toda parte, né? E o que mais destacou foi esta PAN, né, Josué? PAN-D, que chegou aí e levou 5 milhões de pessoas morreram por causa dessa questão. Então, fora agora a G na Ucrânia e também ali a Rússia. E a gente percebe que todo dia tem alguma coisa acontecendo em todos os sentidos, irmãos. Ou seja, vemos aí claramente a brevidade da volta do Senhor Jesus, né, Josué? Amém. Vamos vendo como isso aí está acontecendo em vários lugares, né? Na próxima matéria vocês vão ver também que mais outra região está com essa mesma situação. E veja que quadro triste, né? Quadro caótico, a ponto aí de levantar todinha aí a camada de asfalto, né? Olha a situação de tudo isso aí, ó. Chuvas torrenciais obrigam centenas de pessoas a evacuar a Nova Zelândia. Veja que é tão forte que ela levantou todo o asfalto aí como se fosse papel, como se fosse uma casquinha fina, né? Vamos descendo aí para ver essa matéria aí, né? Eu peço para o pastor Rodrigo subir um pouco mais aí, que eu estou vendo e lendo a matéria. Quer que eu leio? Eu leio aqui, Zé. Então vai lá. É porque eu só tô lendo pelo YouTube, né? Aí tem um atraso, tem um delayzinho. Exatamente. Então, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. As chuvas torrenciais registradas nesta semana na Nova Zelândia aí, ó. Deixa eu abrir um pouquinho, que está meio pequeno. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vou regular aqui certinho. Vamos ver melhor. Vou ler com a gente, viu? Isso, pronto. Agora ficou melhor. Forçando aí centenas de pessoas a evacuar suas casas devido a inundações ou deslizamentos de terra, informa aí o site, né? A cidade Nelson, na costa norte da Ilha do Sul, é a mais afetada, com mais de 400 casas evacuadas, algumas delas declaradas inabitáveis. Foi decretado estado de emergência em vários distritos da região. Aí tem um videozinho aqui, eu vou rodar ele sem áudio, só para os irmãos verem a situação. Exatamente, é uma situação caótica, né? E a gente olhando aí, ó, né, dá para perceber que é como se fosse aí uma rodovia, uma rua que se tornou um verdadeiro rio, né? Olha aí, José, coisa, hein? Olha a situação, né? E é totalmente atípica, né? E, das vezes, são lugares que nem é comum uma quantidade enorme de água dessa, né? É um negócio totalmente fora do padrão, é um ponto fora da curva. Obrigado, irmã Cláudia, na Alemanha, live compartilhada. Aí, irmãos, façam igual a Cláudia. Compartilhe essa live aí para ajudar o ranqueamento. Estamos aqui com 305 pessoas, e se você que não deu o seu like, der o seu like, como nós falamos, seria você convidando outra pessoa. Cada like que você está dando é uma pessoa que você está convidando. Isso aí ajuda, porque é a forma que o algoritmo trabalha aqui. Então, nós estamos percebendo aí que esta situação aí são situações atípicas que está acontecendo ao redor do mundo, em vários lugares, e gerando essa destruição. Pastor Rodrigo, tem uma foto aí que mostra né, o lugar antes da enchente e depois da enchente. Dá para dar uma olhadinha, ver se coloca aquela... colocar não, aquela... acho que não. Não, acho que tem uma outra foto, que dá para ver antes e depois, como é que era a rua. Como é que era a rua? Tem uma outra aí, tem uma outra, que mostra como que estava aqui, essa daqui, ó. Dá uma olhada, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, essa aí, em cima, a foto de cima. Volta, né? Aí. Ó, olha, a foto de cima era antes. Então você veja bem aqui, ó, olha aqui, nessa de cima. Veja bem onde está o leito do rio. Onde está o leito do rio? Então, do leito do rio até onde estão esses carros aqui, presta atenção, do leito do rio até onde está esse carro, tem mais ou menos aí por baixo aí de 3 a 4 metros. Certo? Se você colocar aqui, ó, no leito do rio, até onde está o carro, de 3 a 4 metros. E depois da onde estão os carros, até aqui na base da casa, nós vamos ver mais uns 3 metros também. Veja agora na foto de baixo o que aconteceu aí, ó. Sumiu tudo. Meu Olha Deus. o tanto
que subiu. Então, você comparando a foto aí, você vai ver o tanto que subiu. Então, se você olhar aqui, da base do rio aqui, até o pé dessa casa aqui, ó, a até base o do piso rio dessa casa, nós temos nada aí, uns 8 metros, pastor Rodrigo. Uns 8 8 metros. metros. Entendeu? Olha, Se você pegar da base do rio aí, uns 8 metros, sumiu tudo. Então, é muita água, é coisa sobrenatural. Você dá uma olhada aí, dá para fazer esse cálculo aí, ó, uma foto de 2000, de abril de 22, né? E Sim. a foto de agosto, né? De 22. 17. Então, a gente fazendo esses cálculos aqui, olhando aqui, ó, o barranco do rio, depois olhando onde estão os carros, e depois olhando aonde está o nível da casa, a gente faz um cálculo por baixo aí, de uns 8 metros que subiu tudo isso aqui de água. 8 metros de água. Né? Então, são coisas, assim, anormais, sobrenatural, né? Acontecendo, e em regiões que muitas vezes não é comum acontecer isso aí. Queremos mandar aqui também um abraço para Tamires, o Black Paladin, que Deus abençoe, Fábio Dias, que Deus abençoe, Cláudia Santana, Deus abençoe ricamente, um abraço para todos vocês, e todos fiquem aí, porque vai ter uma oração poderosa, e nessa oração aqui, pessoas serão curadas, portas vão se abrir, lares serão restaurados, vai acontecer salvação em muitas casas. O pastor Rodrigo vai passar também para vocês aí uma matéria que é bem recente, que é de hoje, de que está acontecendo lá no Israel. Uma situação que nós sabemos que Israel está vivendo um momento muito melindroso. E o arqui-inimigo de Israel, nós sabemos que hoje é o Irã. E o que acontece é que esses países de origem islâmicas, eles não querem um acordo com Israel. Sabe qual é a proposta dos países islâmicos para Israel? É que Israel seja riscado do mapa. É que Israel deixe de existir. É literalmente isso. Se você conversar com qualquer muçulmano, eles vão dizer para vocês abertamente que Israel não deveria existir. Eles vão falar que o único acordo aceitável com Israel é que Israel seja riscado do mapa. Eles não querem dividir terra, não querem fazer um acordo, não querem uma aliança, eles querem simplesmente que Israel deixe de existir. Por que acontece isso, irmão? Isso é uma coisa diabólica. Por que eu digo que é diabólica? Porque a existência de Israel é um projeto de Deus. Deus, ele falou através do profeta Ezequiel, né, lá no capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos, que ele restauraria Israel novamente como uma nação. A profecia do Vale de Ossos Secos está se referindo à restauração política, geográfica e, por último, espiritual de Israel. Então, hoje, nós estamos vivendo a fase em que Israel está se restaurando geograficamente, já existe geograficamente, né? Já existe politicamente, já existe como um exército e um dos mais poderosos do mundo. Você está entendendo? Então, na realidade, hoje, nós estamos vendo que, para completar a profecia do Vale de Ossos Secos, só está faltando, na realidade, a restauração espiritual de Israel. Porque Israel ainda precisa da restauração espiritual. Por incrível que pareça, Israel hoje é uma sociedade que consiste de muitos ateus. Muitos ateus. Por incrível que pareça, lá, uma das maiores marchas gay do mundo é lá em Tel Aviv. Lá em Tel Aviv. Né? Então, Israel precisa de uma restauração espiritual. Né? Israel precisa agora do aspecto espiritual. Financeiramente, politicamente, geograficamente, belicamente, Israel é uma potência. Mas espiritualmente está morto. Que fase é essa da profecia do Vale de Ossos Secos? É quando se ajuntou cada osso a seu osso, quando veio os nervos, quando veio a carne, quando veio a pele. Aí Deus falou assim, mas são apenas cadáveres. Agora tem que assoprar o quê? O espírito, para que vivam. E o espírito para que vivam ali, fala justamente da restauração espiritual de Israel.
Mas o inimigo não desiste. O sonho do adversário é fazer com que essa profecia do Vale dos Ossos Secos não se cumpra em Israel. O pastor vai estar passando essa matéria. Me parece também, Josué, me parece também, me corrija se estiver errado, me parece, antes de eu ler aqui a matéria, que eu acho que o próprio Irã não reconhece Israel como Estado, né, como país, né? Não reconhece até hoje. Pastor Rodrigo, em todos os países islâmicos, nos mapas deles, não existe lá aquele espacinho de Israel. Eles não colocam. Você está entendendo? Entendi. Não é só questão verbal, não. O mapa deles, nas escolas lá, no mapa não tem. Que eles têm, não tem Israel lá. Aquele espaço lá, não está escrito lá Israel. É tudo aberto, né? É colocado ali como a Palestina, como um palestino, ou coisa, mas não é reconhecido ali, ó. Não é reconhecido como nos nossos mapas aqui do Ocidente. Nós temos lá aquele trechinho muito pequeno, que está escrito ali Israel. Neles, nos mapas deles, as escolas deles não ensina para as crianças que aquilo ali existe no mapa. Tamanho é a aversão, o ódio que eles têm por judeu. Olha o que diz a irmã Cláudia da Alemanha, na Alemanha. Nossa, pastor, eu não sabia que Israel tem muitos ateus. Como assim? Ela ficou em pânico, ficou em choque. Sim, Israel não é convertido, não, irmão. Israel, ele é cheio a terra é santa, né, pastor? Mas o povo não é. A terra é santa, mas o povo não. Por incrível, deixa eu falar uma coisa para a irmã Cláudia, lá da Alemanha, e eu vou falar também para os 310 que estão vendo agora. É uma informação para vocês agora que vocês precisam saber. Vocês sabiam que os maiores homens do mundo que estão trabalhando para a implantação do governo do anticristo são judeus? Vocês não sabiam disso? Então, fique sabendo. Eu vou dar o nome para vocês. Talvez as pessoas... A irmã Cláudia ficou assustada. Meu Deus! O que é isso? Lá Israel é cheio de ateu? Não. Mais do que isso. Está cheio de pessoas judeus, que estão trabalhando para o anticristo, que estão trabalhando para que estão trabalhando para a implantação de um governo único. Irmã Cláudia, o que você está sofrendo aí na Alemanha é a mão de judeu. São judeus que estão promovendo isso aí. O que está acontecendo nesse conflito aí da Ucrânia com a Rússia é a mãozinha de alguns judeus. Quem são esses judeus, pastor? Quem são esses judeus que estão promovendo essa crise entre a Ucrânia e a Rússia? Que estão promovendo essa crise na Europa? E vou além. Estão promovendo a crise nos Estados Unidos. São judeu. Quem está promovendo a crise nos Estados Unidos? Judeu. Quem está promovendo a crise na Europa? Judeu. Quem está promovendo esse conflito? Judeu. Não estou lutando e dizendo que devemos orar pelos judeus para eles se converter. Devemos orar para o judeu. Orar pela nação de Israel para eles se converterem. Mas vocês precisam saber que quem está no controle de tudo isso aí são os judeus. Então vamos lá. Rockefeller, uma das famílias mais ricas do mundo. Eles estão coordenando tudo isso aí. Eles estão no topo. Os Rockefellers fazem parte dos globalistas. Os Rockefellers estão no comando da Europa e dos Estados Unidos. Rockefeller, judeu. Quem mais? Rothschild. Rothschild é a família mais rica do mundo. É a família que tira e põe governos em todos os cantos do mundo. São judeus. E são os que mais estão trabalhando para a implantação de um governo único. São os que estão promovendo tudo isso que vocês estão sofrendo aí na Europa e que vocês estão sofrendo nos Estados Unidos. Rothschild, é dinheiro deles que está bancando tudo isso aí. Certo? Além do Rothschild, tem mais quem, pastor? George Soros. George Soros é judeu também. É ele que está também aí, é cabeça do globalista. É judeu. É judeu também. O dinheiro da Open Society Foundation, que é a fundação do George Soros, é uma das fundações que mais banca ao redor do mundo ONGs abortistas.
Como é que é? A ONG do Jorge Soros, um judeu, é a que mais banca ao redor do mundo ONGs que lutam a favor do aborto. Ele deveria ser totalmente contra isso. Por quê? Sim. Porque ele, como judeu, sabe o que sofreram na mão do bigodinho. Ele sabe o que sofreu na mão do bigodinho. Deveria valorizar a vida. Porém, ele, pelo contrário, banca ONGs que é contra a vida. Ok? Outro judeu também é Larry Finks. Quem que é Larry Finks? Larry Finks, ele é o CEO, o presidente da instituição mais rica do mundo. A maior fortuna está numa instituição chamada BlackRock. A BlackRock, ela tem um capital avaliado hoje em 10 trilhões de dólares. Larry Finks é judeu. E ele também faz parte de toda essa cúpula. Tá? E mais outros inúmeros judeus que estão tudo no comando, trabalhando a favor do anticristo, trabalhando a favor de implantação de um governo único na face da terra. E vocês que estão nos Estados Unidos, vocês que estão aí na Europa, saibam, é a mão de judeu bilionário que está promovendo todo esse circo aí, ó. Toda essa questão aí, né? O Zelensky, como vocês sabem também, é judeu, né? Está lá trabalhando para quem? Para esses caras. Quem colocou o Zelensky lá? Esses caras. Ele era simplesmente um ator. E ele está fazendo o papel de ator lá. Porque ele é colocado por esses judeus lá para promover isso. Até aquela revista, The Communist, que fala, né? Também é governada por uma das famílias que são judeus também, né? Meu Deus. O que é BLG? O Big Bulls ali tá perguntando ali, ó. Pastores, uma dúvida me surgiu. Se quiserem, puderem responder, né? Se nas pedras daí da Geórgia, que foi derrubada lá, ou a Bíblia diz que 80% da população será eliminada. A Bíblia não disse, não. A Bíblia diz que o cavaleiro, um dos cavalos, vai matar aí uma boa parte da população, mas não diz que é 80% não, tá? Como vamos ser arrebatados se tanta gente será morta? Olha, meu querido, essa grande carnificina aqui, ela está prevista para o período dos 7 anos, o período da grande tribulação em especial, tá? E nós, eu não sei o seu caso, mas nós somos pré-tribulacionistas. E o que nós estamos ensinando nessa live é que nós passaremos pelo princípio de dores. E essa questão aí, por exemplo, né, em que um dos cavaleiros elimina 1/4 da população mundial, 1/4 do mundo, é o cavaleiro amarelo. Porque nós entendemos o quê? Que os 4 cavaleiros de Apocalipse estão se referindo, primeiro, o cavaleiro branco é a entrada em cena do anticristo. Quando o anticristo ele entra no mundo, ele vai entrar propondo o quê? Paz. Ele vai entrar propondo o quê? Justiça, igualdade. É isso que ele vai estar propondo. Só que Deus vai mostrar que ele não tem todo esse controle e que ele não é capaz de oferecer paz ao mundo. Que só Jesus pode oferecer paz ao mundo. Jesus, sim, é o verdadeiro príncipe da paz. E ele virá fingindo ser o príncipe da paz. E logo na sequência, vai cair por terra o discurso dele. Porque logo depois entra quem? O Cavaleiro Vermelho. O Cavaleiro Vermelho, ele está relacionado com o quê? Com a guerra. Então, assim que ele assume, no começo, todo mundo vai falar, esse é o cara, ele está promovendo justiça, ele está promovendo liberdade, está promovendo igualdade, distribuição de renda, ninguém vai passar mais fome, ninguém vai passar mais frio, vai acabar com a injustiça, todo mundo vai ficar assim. E aí o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. E quando disser, haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Quem que vai chegar aqui declarando, agora comigo terão paz e segurança? Esse cavaleiro branco.
Então o cavaleiro branco chega entrando dizendo: comigo agora terão paz, justiça. E aí então cai por terra. Entra o que a Bíblia diz, entra o que Jesus está dizendo. E quando disser, haja paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Entra logo em seguida quem, assim que ele acaba de declarar... Oi? Se eu quiser, eu posso até ler o versículo 4, que fala do vermelho, e vou lendo o cavalo pro senhor aqui, ó. O 4, ó. O vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Exatamente. Por que fala aí de espada? Espada fala de conflito, fala de guerra. Então, logo após ele declarar, comigo terão paz e segurança, logo vem a repentina destruição, que é o quê? Que começa a guerra. Porque como nós ensinamos, preste bem atenção, né? Não obstante de ter os 10 reinos que vão se entregar para o anticristo, vai ter 10 reinos que vão chegar e falar, toma, comanda, domina. Aceitamos o seu domínio, nos subjugamos à sua vontade. São 10 reinos, só que a Bíblia fala, não é mais do que isso. Então, ele vai lutar também para conquistar o restante do mundo, para conquistar outras nações. Ele não vai se conformar só com essas 10. E é justamente aí que começa a ter os conflitos. Com as 10, tudo bem. Com essas 10, ele vai querer o quê? Ampliar ao redor do mundo. E é aí que entra o quê? Cavaleiro Vermelho, porque ele vai ter que fazer isso o quê? Na espada. Vai ter que fazer isso na espada. Porque, como eu já expliquei para vocês aqui, não são todas as nações, todos os povos que vai se curvar à vontade dele. Uma boa parte do mundo vai, mas outra boa parte do mundo vai entender que esse cara, ele é o anticristo. Principalmente os desviados que ficarem aqui. Porque vai ficar muitos desviados, né? Principalmente os judeus. Os judeus só vão entender quem é ele na metade dos 7 anos, né? Então, vem toda essa destruição. Então, haverá conflitos em vários cantos do mundo, porque ele vai querer ampliar o seu reino em todas as nações do mundo. E então entra em cena. E após esse cavaleiro aí, entra o qual? O cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Pode ler o cavaleiro preto. Vamos lá. Olha o que diz aqui a irmã missionária Iraci. Os selos ainda não foram abertos, correto. Isso que nós estamos falando, irmãos. Isso que nós estamos falando, citando aqui, é depois do arrebatamento, né, pastor José? Confirmado? Exatamente. Vamos lá. Olha, e havendo aberto, estou lendo o versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse, tá, gente? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, e sobre ele, né, estava sentado, tinha uma balança em sua mão, tá? E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Meu Deus. Estamos vivendo... Pode falar, pastor. Nós estamos vivendo assim hoje, não estamos vivendo a época dos cavaleiros, mas a sombra dele, irmão, você pode ver que estamos vivendo, né, pastor Josué? Já está sendo preparado a questão aí do cavaleiro preto também, porque todos esses cavaleiros aí, eles não estão ainda literalmente atuando, porém o cenário para cada um deles está sendo preparado. É a mesma coisa, quando você vai entrar com um cavalo para a guerra, vamos voltando antigamente, quando eles iam para a guerra com soldado, antes de entrar na guerra, tinha que fazer o quê? Selar o cavalo, colocar ali o arreio, colocar tudo, as indumentárias, preparar o soldado, o cavalo, para ir para a guerra. Então, nós estamos vendo o cenário sendo preparado para os cavalos. Volta lá deixa aí no versículo 5, por gentileza, deixa bem no meio, que eu estou lendo aqui, junto com os inscritos aqui do canal, aqui, os que estão participando da live. Tá no então, 5 já. Veja bem aí, o verso 5 está dizendo assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer um animal, vem, veio e olhei, e eis um cavalo preto que estava sentado sobre ele, tinha uma balança. Ele estava com a balança, ele estava dizendo assim, ó, é eu que controlo a comida. Você está entendendo isso? A mensagem aqui da balança é essa. Eu controlo a comida. É eu que vou pesar e liberar o que eu tenho que liberar para cada um. É literalmente isso. Você está entendendo? E por incrível que pareça, já existe um departamento da ONU que cuida da alimentação mundial.
E é eles que vão querer interferir em lavouras, em plantação, em colheitas, vão centralizar tudo isso aí. Né? Então, o cavaleiro com a balança na mão está dizendo, é eu que controlo, é eu que vou pesar o que você vai comer. É eu que vou pesar aqui para falar quanto você vai levar de alimento para sua casa para essa semana ou para esse mês. Né? Agora, nós vamos ver aí que vai haver uma caristia. Essa caristia é no propósito de gerar fome. Como é que é? Vai haver uma caristia. Passa para o versículo 6, pastor Rodrigo. E nós vamos falar sobre essa caristia que vai haver. Então, para gerar a fome, além dele estar com o controle do alimento na mão, é ele que vai pesar o que você vai comer, sim, é ele que vai pesar o que a tua casa vai receber de mantimento. Aqui nós vamos ver o quê? A caristia. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então vamos entender aqui o que quer dizer isso aqui. Uma medida de trigo. O trigo é um alimento básico, bem dizer, para o mundo inteiro. Está relacionado com o pão, principalmente no Oriente Médio, né? É. Aqui, para nós no Brasil, a gente fala o arroz, né? Mas lá no Oriente é o pão. Vocês estão entendendo? Assim como está o arroz para nós aqui no Brasil, o arroz aqui para nós do Ocidente, lá no Oriente não é o arroz, é o pão. É o pão. Né? Então está relacionado com o trigo. Agora, o que acontecia? Naquela época lá, o trigo ele era considerado um alimento mais nobre, sabe? O trigo era o alimento mais nobre e era para as classes mais abastadas, as famílias mais endinheiradas. E os pobres, o que os pobres comiam no lugar do trigo? Era a cevada. A cevada era mais barata do que o trigo. Então, seria como se fosse hoje, né? O pobrezinho, né? O pobrezinho, ele pega lá aquele arroz de segunda, né? O arroz tipo 2, né? O arroz tipo 2, né? Agora, quem tem dinheiro vai lá e pega o prato fino. Quanto está um prato fino hoje? R$30? Ah, tá mais, José. Tá mais, viu? Tá mais. R$30, né? Então, quem tem dinheiro, ele não vai pegar. Quem tá no meio ali é o médio. O médio, ele pega o Camil, né? O Camil. Um Camil tipo 1, né? O Camil tipo 1. Agora, o ricão, ele vai lá, ele pega o prato fino, que tá 30 e poucos reais, um pacote aí, né? Então, a mesma coisa é aí. O trigo era para os ricos. E os pobres comiam o quê? Cevada. O pão do rico era com trigo. O pão do mais pobrezinho era com cevada. Então, nós estamos vendo aí o quê? Uma medida de trigo. O que era uma medida de trigo? Uma medida de trigo era a quantia diária de alimento para uma pessoa. A medida de trigo era a quantia do alimento diário para uma pessoa. Agora, o que é um dinheiro? Um dinheiro era o salário diário de um trabalhador braçal. Era o salário mínimo naquela época. Então, vamos supor, hoje no Brasil, o salário mínimo é R$1.200, certo? Vamos supor aí, se a gente dividir isso aí por mês, vai dar o quê? Vamos supor, R$50 por dia. Vamos fazer um número redondo, vai? Então, quer dizer, um trabalhador comum no Brasil, ele ganha quanto? R$50 por dia. Ganha R$50 por dia. Então, aqui está mostrando o quê? Que o alimento mais granfino de um rico, que era o trigo, ele custava um dia de um trabalhador comum. É um dinheiro. Um dinheiro é o trabalho de um dia de um servente de pedreiro, de um ajudante geral. Você está entendendo? Então, para um ajudante geral comer um dia o seu pão, ele gastaria o seu dia de trabalho. Certo? Agora, aqui, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então, quer dizer, o pobre, para ele pegar essas 3 medidas de cevada, ele tinha que trabalhar um dia inteiro. O dia inteiro. Agora, o que acontece? É 3 medidas de cevada. Se a família tem 5 pessoas, 2 ia ficar com fome. Certo? Porque é 3 medidas de cevada. Então, se o cara fosse o ajudante de pedreiro, o ajudante geral, ganhasse 1 dinheiro por dia e tivesse 5 pessoas na família, ele trabalharia o dia inteiro e no final do dia ele conseguiria comprar a cevada, que é o alimento mais barato, somente para 3 membros da família. 2 ia ficar com fome. Então, é o que está mostrando aqui. Eles vão favorecer essa caristia.
E depois o que ele diz? E não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, olha, o alimento nobre, o alimento que é para rico, isso aí é intocável. Não mexa. O que nós comemos, porque o azeite não era para qualquer um. E o vinho também não era para qualquer um. Então, a comida granfina, o caviar, as comidas caras, isso aí é intocável, porque é nossa. Então, é o que eles estão fazendo hoje. O que eles estão querendo fazer hoje? Você vai comer uma carne artificial feita numa impressora 3D. Nós estamos fazendo carne em laboratório porque não podemos criar tantos bois. Então, você vai ter que comer carne em laboratório. Você vai ter que comer inseto. Eles já estão preparando inseto para vocês. Sim. Não podemos criar tanto boi. Tá demais a quantidade de boi. Então, o que eles vão fazer? Boi é só para eles. Picanha contra filé, só para eles. Para pobre, vai ser esse negócio aí, ó. O Bill Gates está preparando isso aí, ó. Olha aí, ó. Carne artificial. E já tem a impressora 3D. Para deixar você um pouco mais enganado, para ficar um pouco mais mais palatável, eles vão fazer o quê? Vão colocar essa carne artificial numa impressora 3D. Você vai imprimir 2 bifes, 3 bifes para mim, artificial. Ou então, um bife feito de farinha de inseto. Porque eles dizem que inseto também tem muita proteína. Não é brincadeira isso, já estão preparando já tem, isso. Gente. Os mercados já tem vários enlatados já, né? Você pode ver que tem muito já enlatado. Então, tudo isso aí é o quê? Para gerar fome. Ou seja, nós vamos dar ração para os seres humanos. Nós comemos o azeite, nós bebemos o vinho, nós comemos a picanha. Agora, para vocês, é inseto, é carne artificial, de laboratório, esse negócio nojento, né? É para vocês. Para nós é intocável a nossa parte. Então, esta é a ação do cavaleiro preto. E aí, então, como o irmão lá falou, de 80% ou de não sei quanto, na realidade, é o cavaleiro amarelo, que ele sim elimina quase 1/4 do mundo. Ele vai eliminar aí, pastor Rodrigo. Vamos lá, deixa eu só enquadrar aqui. Olha lá. Gente, eu quero agradecer aos irmãos que deram um like, ó, tá vendo? O like rompe, quebra o algoritmo, tá vendo? Agora a live começou a ser entregue pro pessoal. Estamos com 500 e poucas pessoas, por quê? Porque você... 500 pessoas, porque vocês deram like, né? Isso, deram like. Vamos lá, Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Pastor Josué, olha aí só, que força. Deixa eu, pastor Rodrigo. Esse daí é o mais terrível de tudo, porque a Bíblia faz questão de frisar o quê? O inferno o seguia. Esse cavaleiro, ele vai vir com um exército de demônio na terra. É isso que está dizendo aí. Quando está dizendo o inferno seguia, ele será diferente dos outros cavaleiros. Ele virá com um exército de demônios sobre a face da terra. E tanto é a letalidade desse cavaleiro amarelo, que a Bíblia está dizendo aí que só ele elimina 1/4 da terra. Sabe por quê? Porque ele utiliza os artifícios do cavaleiro vermelho, que é a guerra. Ele utiliza os artifícios do cavaleiro preto, que é a fome. E ele utiliza o seu próprio artifício, que é peste. E o que vai acontecer além disso aí? Além disso aí, quando ele fala que também serão mortas pessoas pelas feras da terra, sabe o que eu vejo aí, pastor Rodrigo? A atuação de demônios na terra, com certeza, vai ser tão grande, que eles vão possuir os animais, eles vão possuir as feras. Então, os leões, onças, tigres, né, sairão das matas, sairão dos seus habitats e entrarão pelas cidades, devorando os seres humanos. Eu vejo dessa forma, quando ele fala que também vai matar seres humanos, vai consumir seres humanos com as feras da terra.
se a Bíblia está dizendo que o exército seguia, ele vai entrar na terra com que o inferno seguia, ele vai entrar na terra com a legião, com legiões e legiões de demônios. Então, automaticamente, vai ficar um clima de demônio na terra tão grande como nunca se viu antes, a ponto de os próprios animais, as próprias feras, serem possuídas por esses demônios e saírem eliminando seres humanos na face da terra. Então, com todas essas ações, que é a fome, que é a guerra, que é a peste, e utilizando das feras, e com todo esse exército de demônios, a Bíblia está dizendo que ele, só ele, elimina a 4ª parte da terra. Mas nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que nós, como igreja, não estaremos mais aqui, porque aqui já está o juízo de Deus. É juízo de Deus isso aqui, irmão. É juízo de Deus. O juízo de Deus não é para a igreja. É juízo isso aí. Pode falar, pastor Rodrigo. Só podia pegar o Brasil como exemplo e calcular para o irmão aí que perguntou, acho que foi o irmão Daniel Moura, perguntou assim, equivale o quê? Um quarto da Terra. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil aqui, vamos pegar a população, né, mundial. Vamos supor, pode pegar até o mundo. O mundo ele está caminhando aí para quase 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões, certo? Correto. O mundo está caminhando para quase 8 bilhões. Então, se fosse com a população de hoje, vamos fazer uma conta redonda? Vamos supor que hoje o mundo já estivesse com 8 bilhões de seres humanos. Redondo. Esta passagem bíblica está dizendo que só esse cara aqui, eliminaria 2 bilhões de seres humanos. Meu Deus, é muita coisa. 2 bilhões de seres humanos, sabe o que seria 2 bilhões de seres humanos? 10 nações brasileiras, inteira. 10 nações brasileiras. 10 nações brasileiras. Então, só o Cavaleiro Amarelo, ele elimina o que, se fosse comparar com nações, 10 nações do tamanho do Brasil. Então, veja bem que é um negócio terrível, que é um verdadeiro juízo de Deus. Nunca se ouviu falar de uma mortandade dessa magnitude. 2 bilhões de seres humanos. É isso que você tem que entender. É por isso que nós acreditamos que isso é juízo de Deus, e juízo de Deus não é para a igreja. Juízo de Deus não é para a igreja. Nós podemos passar por princípio de dores, podemos passar por lutas, por adversidades, mas não pelo juízo de Deus. Aqui estará sendo derramado a ira de Deus. Inclusive, fala-se disso. Do cálice da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. É justamente isso daí. Não é verdade? Então, temos que nos preparar. Temos que nos revestir, encher nossas lâmpadas, porque é o que está reservado, para aqueles que vão estar aí, E queremos agradecer a todos os irmãos que estão nessa live aí. Continue dando o seu like, quem não deu o seu like, o seu joinha. Depois compartilhe, porque, como nós começamos falando aqui, nosso propósito não é trazer pânico, não é trazer terror. O nosso propósito aqui é simplesmente mostrar para vocês: alegre o teu coração, porque está chegando o dia da nossa redenção. Alegre o teu coração, porque está chegando o dia de usufruirmos da presença de Deus, de vermos Jesus como Ele é. De estarmos para toda a eternidade com Ele, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Pastor Rodrigo? Vai ser um... Meu Deus, irmãos, vale muito a pena você hoje, às vezes, passa por prova, passa por luta, vê um desânimo, mas Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. E diz mais lá um versículo que fala assim que o reino dos céus é tomado à força, irmão. Então, procure estar aos pés da cruz. Porque, olha... E só para a gente estar concluindo aqui, porque nós já passamos daqui da hora um pouco, nós vamos fechar com algo que o Macron falou. Vamos ler um trecho bem curto, e mais vai fazer um comentário, que o Macron... ele trouxe um aviso aí pedindo para os franceses serem fortes na alma. Fortes na alma. Bom, Macron, o povo vai precisar da força da alma para enfrentar o que virá. Então, veja bem que o que nós estamos alertando aqui para vocês, eles também estão alertando. E esses caras aí, eles sabem do que estão falando, por quê? Porque eles trabalham para esses judeus.
O Macron, ele é casado lá, aquela senhora que serve para ser a avó dele, né? Parece mais a avó dele do que a esposa dele, né? Ela é dos Rothschilds. Você está entendendo? A esposa do Macron, ela é ali, tem uma ligação com os Rothschilds. Então, o Macron, ele é uma marionete da família Rothschild. Ele é uma marionete dessa família de judeu. Você está entendendo? Ele sabe do que está falando. E esses caras que estão lá no topo, eles têm uma vaidade. Eles gostam de falar antes o que vão fazer. Porque não é que eles adivinham, não é que eles têm o dom de revelação, não é que eles profetizam. Eles estão programando algo contra a humanidade e já começam a falar como se fosse profeta. O exemplo, a pandemia de 2020, 2021. Né? Eles fizeram questão de falar antes. Eles adivinharam? Foi revelação? Foi profecia? Não. Eles já estavam preparando tudo. Né? Leia aí, pastor, o Rodrigo. Olha, está aí o nosso amigo aí, pastor Giovanni, o povo da fé, né? Eita, glória a Deus, aleluia. Está aí o grande homem de Deus aí, ó. Vamos lá. Olha o que diz a matéria, ó. O povo vai precisar da força da alma para enfrentar o que virá. É profeta? Não, irmão. Não é que é profeta, não. Sabe o que vai acontecer já, ele já sabe, gente. E é eles que estão preparando, né? É eles que estão preparando mesmo essas coisas contra a humanidade. Eu vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Penso no nosso povo, que vai precisar de força da alma para enfrentar os tempos que virão. Resistir a incertezas, às vezes facilidades e adversidades, e unidos, aceitar pagar o preço da nossa liberdade e dos nossos valores, desde o ataque brutal lançado por Vladimir Putin em 24 de fevereiro. Pode. Vocês vejam bem que, na realidade, né, eles são bem descarados, né? Porque uma coisa é certa, né? Não estou dizendo que o Vladimir Putin é santo, né? Mas quem promoveu esse conflito lá é a família dele aí, os Rothschilds, os Rockefellers. Por quê? O propósito deles é gerar um caos no Ocidente. O propósito deles é destruir a Europa, levando a Europa a um caos e também, ao mesmo tempo, os Estados Unidos. Saibam vocês que tudo que está acontecendo de ruim e de desgraça nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na União Europeia, é orquestrado. É orquestrado. Essas questões aí, ó, de levar aí a população da Europa a passar um risco até mesmo de morrer de hipotermia. Justamente. É programado. Isso aí não é questão, não. Esse conflito lá é programado. Esse conflito lá foi ocasionado para gerar caos. Essa é a realidade. Entendeu? Então, nós temos que entender o quê? Que os que estão lá no topo do mundo, guarde isso, tá? Guarde uma coisa aqui. Os que estão no topo do mundo, que é esse que eu citei, Rockefeller, Rothschild, George Soros, tá? Esses caras aí, eles não estão preocupados com pátria. Eles não estão preocupados com nação. Eles não querem saber se é Israel, se é Estados Unidos, se é Inglaterra ou se é França. Eles querem é poder, domínio global. É o que eles querem. Domínio global. Para eles, a conquista deles não é uma nação. Não é por uma pátria. Não é por um território grande. É pelo mundo. Esses caras são ambiciosos. Vocês estão entendendo? E eles não fazem coisa. Eles não são vaidosos. Eles não se aparecem agora. Eles colocam na linha de frente quem? Figurinhas como Macron, figurinhas como Zelensky, figurinhas como o Justin, não é o Justin Bieber, tá? É o Trudeau, tá? Eles colocam esses caras, são todas figurinhas, são todos marionetes desses dominadores global. É isso que vocês... Os dominadores global não se preocupam com nação. Ah, mas como que o cara é americano e está fazendo isso? Como que o cara, ele é francês e está fazendo isso? Esses caras não têm amor por pátria, não têm amor por nação, eles têm amor por poder e domínio mundial. Para vocês terem noção,
O George Soros, que é um desses senhores que eu citei para vocês aí, que é judeu, sabe o que ele fazia na época do Bigodinho? Na época do Bigodinho, quando o Bigodinho estava pegando judeus para levar lá para aqueles lugares, quando o Bigodinho estava fazendo essas coisas, ele trabalhava para o pessoal do Bigodinho. Ele entregava judeu. Sim, ele entregava judeu. E quando perguntaram para ele assim, mas o senhor Jorge Soros, o senhor não se sente mal, constrangido em entregar seus próprios irmãos judeus? Sabe o que esse facínora falou? Se não fosse eu, seria outro. Se eu não tivesse fazendo esse papel de descobrir onde tinha judeu, onde estava judeu e tal para entregar, se eu não tivesse fazendo isso, ia ser outro. Olha então, aí. Melhor é eu fazer isso e ganhar o meu dinheiro e ganhar a minha vida do que deixar outro fazer. Foi literalmente isso. Então, vocês vejam bem que esses caras que estão no topo do mundo, esses dominadores aí, eles são literalmente dominados por demônios e não têm amor e nem afeição por vidas. Eles não têm amor por seres humanos, eles odeiam seres humanos. São pessoas dominadas por demônios a tal ponto que eles têm ódio de seres humanos. O falecido marido da rainha da Inglaterra, o príncipe Phillips, ele disse assim, se houver reencarnação, quando eu morrer eu quero voltar na reencarnação como um vírus mortal para acabar com humanos. Você está entendendo? Então, são esses tipos de pessoas que estão no comando. Eles não estão preocupados com nação, eles não têm nação, eles não têm pátria, não têm fronteira. Eles querem dominar o planeta. E depois deixar, como eles falaram lá, nas pedras guias, 500 milhões para servir de serviçal para eles. Para fazer o que eles não querem fazer. É bem verdade que a maior parte já será feito por robôs, porque estamos entrando na 4ª revolução industrial. E tudo isso aí é preparando para não se precisar de tantos seres humanos na face da Terra. E uma coisa estranha também, Zé, que eu não quis comentar, eu vou falar que o senhor está falando já do assunto, essas pedras aí, ela foi colocada meio que secretamente, ninguém sabe quem é o dono ali, né? E foi derrubada também de forma secreta, né? Eu tô desconfiado que tem alguma coisa por trás disso. Eu tenho quase certeza. E o senhor, o que o senhor acha? Não, sim. Na realidade também é o seguinte, né? É uma coisa meio sinistra, né? Porque derrubaram justamente nesse momento aqui. E eu não acredito nem que seja, talvez, adversários desses caras. Talvez até eles mesmos falaram assim, olha, tá dando muito na cara aquele aviso nosso lá, né? E nós estamos prestes de fazer aquilo que nós queremos lá. Então, vamos lá, derruba aquele negócio lá, porque tá chegando o momento de fazermos aquilo, tá chegando o momento de levarmos a população a 500 milhões, vamos derrubar aquilo lá para tirar um pouco da memória do povo. É isso que está acontecendo, né? E, em nome de Jesus, continue dando o seu like, o seu joinha aí, e o pastor Rodrigo, né, como nós já estamos chegando no final, o pastor Rodrigo vai estar fazendo uma oração poderosa agora. Será um privilégio, será um privilégio. Nesta oração, eu tenho certeza, pessoas serão renovadas, pessoas receberão uma nova unção, e cada um de vocês serão capacitados. O que você está aprendendo nessa live aqui, o Espírito Santo vai te fazer lembrar quando você estiver conversando com o seu parente, com o seu amigo, quando você estiver falando lá na escola, na faculdade. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de cada coisa que você ouviu nessa live. E você vai ser também um atalaia junto conosco, em nome de Jesus. E nessa oração também, além, né, da semeadura, né, para a gente ir para a Amazônia, eu quero também que vocês orem também por minha vida, que estarei indo com o pastor Giovanni para a Amazonas, né, no final desse ano, tá bom? Ore também, e o pastor Rodrigo vai estar orando por todos nós, e agora é o momento, coloque a tua fé em prática, vai acontecer milagre, coloque a tua fé em prática. Quando nós falamos de oração, por incrível que pareça, o demônio começa a tirar as pessoas, o demônio fala assim, não, sai, que agora já terminou, acabou, e é justamente a hora que está o horário do seu milagre, é justamente a hora da tua vitória, e você cai no encontro do inimigo, você passou o tempo até agora. A gente fala, agora nós vamos orar, agora vamos ser um milagre. Aí o diabo vem e fala, chega, acabou.
vai sair fora. E você cai no conto do inimigo. Em nome de Jesus, não saia. É agora que é a hora do milagre. É agora que é a hora da bênção. Hora mais importante, agora que a porta vai se abrir. É agora que as correntes vão se quebrar. É agora que vai chegar a salvação na tua casa. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Em nome de Jesus, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não saia daí. Fique firme agora, porque é a hora do milagre. Com a oração, com o clamor do pastor Rodrigo. Aleluia. Você que está afastado, irmão, não fica afastado, não. Volte agora. Você que ainda não aceitou, aceite ele agora. Escreva aí: pastor, eu quero voltar, pastor. Eu quero aceitar Jesus. E vamos estar orando por você neste momento. Isso, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé do pastor Josué Gonçalves, Senhor. Ó Deus, com estas mais de 500 pessoas que estão conosco, meu Deus. Tu sabes o que ele precisa, o que ela precisa, Senhor. Pai, vai de encontro a cada filho, a cada filha agora. Visita, meu Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés agora, meu Pai. Deus, nós repreendemos no Teu nome, Jesus, todo mal, toda enfermidade, nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos, aonde o médico, Pai, a medicina não pode chegar, o Senhor pode. A doença o médico consegue diagnosticar, mas a enfermidade é coisa espiritual, Senhor. E nós repreendemos agora todo mal, aonde estiver alojado agora. Em o nome de Jesus, para essa pessoa que se encontra, quem sabe, desempregada, as portas fechadas, meu Deus. Mas o Senhor é um Deus que abre porta aonde não há porta, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, abre a porta para este irmão, para esta irmã. Escreva o nome dele, o nome dela, no livro da vida. Pai, se acontecer agora o arrebatamento, eu quero crer, meu Pai, que nós subiremos aos ares para ter contigo o encontro, Senhor. Pai, eu oro em favor do pastor Josué Gonçalves, o seu canal, o seu ministério, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, meu Pai, dando vitórias, em nome do Senhor Jesus. Pai, também oro em favor da minha vida, da minha família, da minha filhinha Esther Vitória, meu Pai, põe as tuas mãos, repreende, meu Pai, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Ô glória. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus, recebemos a nossa vitória, recebemos nosso milagre. Tome posse, irmão, tome posse. É a Bíblia que diz que a oração dos justos pode muito nos seus efeitos. O teu milagre já foi assinado e decretado. A intervenção divina chega à tua casa, chega à tua família. E Deus está colocando aqui em meu coração, viu? Existem pessoas que estavam com causas na justiça aí, ó, há anos. E muitos já disseram assim: esqueça, larga de mão que não tem mais jeito. Deus está dizendo assim, ó: vou eu entrar por esses dias em fóruns, tribunais, vou retirar da última gaveta do arquivo aquele processo empoeirado, vou colocar na mesa do juiz e vou tirar o seu sono até ele bater o martelo de maneira favorável ao meu servo e à minha serva. Se preparem aí, vocês que estão com causas na justiça. Está chegando intervenção divina. Deus está me revelando. E nesse exato momento também, doenças crônicas, como diabetes, sinusite, está sendo curada em nome de Jesus Cristo. E também mães que estão pedindo pelo filho que está aprisionado às drogas. Eu vejo e ouço correntes se quebrando. O teu filho não vai morrer na mão do traficante, nem na mão da polícia. O teu filho será vaso de honra no altar de Deus. Assim diz o Senhor. Não se entristeça, não se abata, porque o teu ente querido está enterrado na bebida. Deus vai tirar ele dessa situação com mãos fortes. Aquele que te faz chorar de tristeza, te fará chorar de alegria. Aquele que é a vergonha para a tua família será a honra
e a alegria da tua casa. Assim diz o Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E nesses últimos momentos, veremos milagres sobrenatural através da igreja. Aleluia, Deus. Porque será dessa forma que acreditarão que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que cuida da nossa casa e da nossa causa. Aleluia, Deus. Bem, que maravilha. Em nome de Jesus. Olha, eu quero pedir uma coisa para vocês de todo o coração. Nós temos aqui 520 pessoas. Amanhã, às 17 horas, sem falta, amanhã, às 17 horas, eu estarei numa super live no canal do Pastor Rodrigo, Povo de Deus. Então, já anote na sua agenda aí. Vai chegar através de lista de transmissão, da nossa comunidade, mas já estou avisando antecipadamente. Não marque nada. Amanhã, 17 horas, nós vamos trazer informações importantíssimas para todos vocês. Então, amanhã, 17 horas, o teu compromisso será com Deus, comigo e com o Pastor Rodrigo, no canal Povo de Deus. Amém? Vai ser forte. Vai ser forte, né, Pastor José? Amém. Quer falar do seu canal? Fique à vontade. O senhor já falou super bem, não precisa mais nem falar, tá bem claro. Irmãos, nós temos conteúdo lá também todos os dias, a partir das 17 horas, tá bom? Conto com você lá, é um canal também similar ao canal do Pastor Josué, também, né, a gente falamos sobre a volta de Cristo, tudo que envolve as questões que acontecem no mundo, terremotos, vulcões, sinais que estão acontecendo aí, a gente linka com a Bíblia e coloca para os irmãos de uma forma mais simples, assim como fez aqui o meu amigo pastor Josué, rasgando o verbo. Ô, glória. E para concluir aqui agora, quando eu recebo algo de Deus, que Deus quer abençoar o teu povo, eu não costumo levar comigo para casa. Eu entrego, porque quando a gente leva para nós, a gente da vez paga um preço. A gente da vez perde o sono, não dorme direito, começa a sentir dor, começa a sentir mal. Então eu tenho que entregar o que Deus manda. E eu vou estar fazendo aqui um ato profético que Deus colocou no meu coração agora. Todos vocês que amam a obra de Deus, que amam a missão e sentiram no coração de Deus de ir comigo para a Amazônia através da tua semeadura, eu vou profetizar, preste atenção, vou profetizar para esses próximos dias, essas próximas semanas, não vai passar de mês, em menos de um mês, uma restituição centuplicada. Aquilo que você vai semear nesse projeto agora, eu estou profetizando na unção do Espírito Santo uma restituição 100 vezes mais. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida 100 vezes mais aquilo que você vai semear nesse projeto de missões para o Amazonas, em nome de Jesus. Aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E orem pelo pastor Rodrigo, que é uma pessoa que tem me ajudado muito, tem sido uma bênção na minha vida. Amém, pastor Rodrigo? E o senhor também tem... É uma mão, é uma pista de via dupla, né? Ela vai e volta, né? Então, Deus abençoe o senhor grandiosamente. O senhor merece. Eu agradeço a todos vocês que estiveram nessa live aqui. Chegamos aí a mais de 600 pessoas nessa live, né? Agradecemos de todo o coração e todos vocês estão saindo debaixo de uma bênção extraordinária. Um beijo no seu coração. Vocês moram no nosso coração e... não paga aluguel. Ô, glória! Eu pedi para o pastor Rodrigo e profetizo isso. Vocês moram no nosso coração. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.